ranking da Fast Company 2012 classificou a Predicta como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. Aqui conosco no portal HSM, André Santos, que é diretor de tecnologia da Predicta. André, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Meu prazer. Vamos começar então falando sobre o porquê. O que motivou a classificação da Predicta entre as 10 mais inovadoras do país? A gente lançou no ano passado uma ferramenta nova, um serviço novo chamado Site Apps. Esse serviço é o que chamou a atenção da Fast Company, eles citaram isso lá no ranking deles, na nomeação do ranking, e a gente está muito orgulhoso porque é o nosso filho mais novo, né? A nossa ferramenta mais nova. O Site Apps ele é uma ferramenta que a gente percebeu a necessidade dela existir, ela não existia, a gente até hoje não acha nada parecido no mercado mundialmente, a gente não encontrou nada parecido, e acho que foi isso que atraiu, que chamou a atenção da Fast Company para nos colocar nesse ranking. O que faz essa ferramenta? Isso, o Site Apps ele é uma ferramenta de inovação por si só, ou seja, o dono de um site, então se você tem um blog, um pequeno site, ou mesmo grandes sites corporativos, ela é uma plataforma para você inovar, para você criar coisas novas dentro do seu site, colocar, mudar, fazer alterações, isso tudo de uma maneira muito rápida, muito simples, sem precisar entender de tecnologia, sem precisar saber jargões tipo HTML, CSS, nada disso. Então, uma pessoa que tem um browser, um acesso à internet convencional, pode entrar lá, ver o que existe de inovação dentro a gente chama de apps, né? São os pequenos aplicativos que estão dentro do nosso marketplace. Você pode encontrar alguma coisa que faça você melhorar seu site por um detalhe aqui ou ali, instalar aquele aplicativo muito rapidamente e não precisa falar com ninguém, não precisa falar com departamentos e processos. Então, esse jeito de mudar o site, essa relação que você tem com o seu site, que era através de um processo longo, demorado, desde o tive uma ideia até ela aparecer, ela foi encurtado por conta do Site Apps. Então é mais ou menos isso que a gente, simplificando, é isso que a gente faz. E essa ferramenta ela pode ser baixada, ela é comprada no site da Predicta? Não, ela é online, ela é cloud computing based, né, vamos dizer assim. Então você se cadastra no site lá do Site Apps, você entra siteapps.com, faz o seu cadastro, que é muito simples, você instala uma pequena tag na sua página, em todas as páginas do seu site, e a partir dali acabou todo o processo técnico. O que você precisa fazer depois disso é só escolher qual é o aplicativo que você quer, apertar 2, 3 botões, fazer. Mas ela é comprada, ela não é gratuita? A gente tem uma versão gratuita, até um volume X de requisições, se não me engano são 5 milhões de requisições, se não me falha a memória, e a partir dali sim você paga. Mas também no modelo pay-per-use, bem cloud, nos modelos dos serviços de cloud computing que a gente tem. André, e o que possibilitou a Predicta estar classificada nesse ranking entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil? Qual é o processo interno que possibilita essa classificação em termos de inovação? Muito difícil identificar. A gente que está dentro do dia a dia lá na Predicta, é muito difícil a gente pontuar uma coisa que a gente faça de diferente, né? Mas eu posso citar vários elementos que eu acho que contribuem para a gente conseguir inovar. Um deles é o ambiente de trabalho mesmo, é um ambiente descontraído, solto, as pessoas têm a liberdade de falar o que pensam, de trazer as ideias. Acho que isso é muito importante porque inovação não é uma pessoa que inova, são várias cabeças que vão dando ideia e dá outra ideia e uma ideia em cima da outra que transforma, né, que realmente traz uma coisa inovadora. Tem os gênios, né, os brilhantes que veem a obviedade do negócio, mas o processo em si é muito mais de discussão, de conversa com as pessoas, com os colaboradores, a ponto de que cada ideiazinha vai contribuindo para que aquela ideia se transforme em algo realmente inovador. Então, o ambiente favorece muito isso lá. Acho que outra coisa que eu poderia pontuar é a gente tem uma cultura de não penalizar erros. Errar é normal, não dá para você ser inovador e não errar de vez em quando. Então, tudo bem errar, não é um crime errar, muito pelo contrário, a gente quer errar, a gente só quer errar rápido e barato, mas a gente quer errar o máximo possível para poder acertar uma ou outra vez. E acho que isso colaborou bastante também. E isso veio desde dos sócios fundadores até toda a diretoria, a gerência, todo mundo tem essa mentalidade de poder experimentar, de ter a liberdade de experimentar.
E como que se instaura esse clima que você está nos descrevendo dentro de uma empresa? Uma boa pergunta também. Eu acho que isso vem desde como a gente lida um com o outro, né, do ponto de vista de formalismo mesmo. Então, claro, tem todo o nível de formalismo necessário, mas as coisas são informais, as coisas acontecem no cafezinho, as coisas acontecem a gente tem uma sala de descompressão muito bacana, o pessoal fica jogando videogame lá e as coisas acontecem ali, coisas de trabalho, né, além das brincadeiras, etc. Então dá para incentivar isso, mas acho que o processo de contratação também, as pessoas que entram no time, tem que ter já esse perfil um pouco, não pode ser uma pessoa que não goste de colaborar, não goste de conversar, não goste. Então tem um filtro que tem que ser traçado já desde da contratação, mas dali para frente também você não pode desincentivar uma pessoa que gosta disso. Tem que, ao contrário, tem que incentivar a pessoa a conversar, a falar e a colaborar, a dar ideias, né? Você, na sua carreira, já trabalhou em outras empresas, né? O que você sente no mundo corporativo brasileiro? Você acredita que esse conceito de inovação já está sendo amplamente aplicado ou ainda não? Eu acho que todo mundo quer inovar. Acho que inovar é uma palavra que até ficou pejorativa em alguns aspectos, né? Algumas vezes a gente fala de inovar e a pessoa fala, isso aí todo mundo quer inovar, tal. Eu acho que as empresas brasileiras todas têm o desejo mas eu acho que muito poucas empresas conseguem de fato ser inovadoras e sair do lugar comum, né? Por quê? O que falta? É uma boa pergunta. Talvez o que falte seja justamente esse lado de você conseguir dar espaço para as pessoas, para os colaboradores criarem coisas novas. Porque a matéria-prima está ali dentro, são as pessoas que estão trabalhando ali. É claro que tem todo um ambiente a ser criado, não só para as pessoas, mas do ponto de vista de tecnologia também, do ponto de vista de processos. Então tem empresas que têm processos muito morosos e isso dificulta, porque eu tive uma ideia hoje, essa ideia tem até o processo de inovação, essa ideia sobe dentro da cadeia, aí alguém lá em cima toma uma decisão de que essa ideia não é tão boa, isso demora 6 meses, a pessoa que deu a ideia já se desmotivou, já não está mais encantada com ela. Então tem um encantamento com a ideia, ela borbulha num certo ponto em que não pode perder esse fervor, né? Esse calor do momento de querer fazer alguma coisa. E é por isso até que o SciTeps veio nesse sentido. As coisas foram acontecendo meio sem querer, inovação tem muito disso de ir acontecendo sem querer, mas a gente percebeu isso também, que o SciTeps poderia trazer esse conceito de diminuir o tempo entre eu tive uma ideia e a coisa de fato ir para o ar e acontecer, e você ver no site, se empolgar com aquilo e querer mais. Sim. E vocês defendem uma linha de um processo contínuo de inovação amplo, disseminado dentro da corporação ou um departamento de P&D? Como você vê essa questão? Não, são todas as áreas da empresa. A gente tem 3 áreas dentro da Predicta hoje. Uma área que é a área que eu atuo mais, por ser mais ligada à tecnologia, que é a Predicta Platforms. Ela tem a característica de ser a mais inovadora, mas ela não é exclusiva, a gente não tem nenhum processo específico diferente para as outras áreas. Essa área a gente cuida muito do desenvolvimento desses temas de plataformas de tecnologia, sendo o SciTeps uma delas. A gente tem uma área que é a Predicta AdOps, que é uma área de operações no mercado digital. A gente tem a maior equipe da América Latina de operações de mídia online e também tem muitos processos inovadores ali, tem detalhes brilhantes que as pessoas trazem que são muito bacanas. E é muito focado em processo essa área. Então, desde uma automação simples de uma coisa do dia a dia que as pessoas percebem que está com dificuldade e baixa um aplicativozinho e resolve, ou até uma mudança de processo mesmo que é muito comum acontecer. E tem a Predicta Digital, que é uma consultoria de negócios focada no mundo digital, e ali a característica de inovação é olhar para a necessidade que o cliente tem e tentar trazer soluções para ela, bem específicas cliente a cliente. E é óbvio que a gente tem que parar e pensar fora da caixa sempre, né, como dizem por aí, para achar problemas interessantes, inovadores para aqueles clientes também. Então não é uma coisa existe uma área de inovação específica. Esse é o caminho, talvez? A inovação não esteja centrada num departamento de P&D? Eu acredito que sim, porque a matéria-prima, como eu disse, está na cabeça das pessoas, dos colaboradores. E imagina numa fábrica, um chão de fábrica, tem alguém ali pensando
tendo alguma ideia legal que poderia ser aplicada com um custo razoavelmente baixo e que seria altamente inovador. Então, tem excelentes exemplos e lendas urbanas desse tipo de coisa que já aconteceu, de uma pessoa que está no chão da fábrica, tem uma ideia muito interessante e isso revolucionar uma indústria inteira. Cabe à liderança ter a abertura para ouvir isso, talvez? Exatamente. Eu acredito que esse é o caminho mesmo. Não há, como eu te falei, há os gênios, né? Os Steve Jobs da vida, que eles sozinhos conduzem uma empresa para o sucesso, né? Para a inovação plena e total. Mas eu, particularmente, lá na Predicta, a gente preza muito isso. Não é uma ou outra pessoa que traz a inovação, e sim todo mundo inova o tempo todo com pequenas coisas e pequenas mudanças. E a inovação nunca é um exagero meu, mas dificilmente são grandes saltos. São raros os grandes saltos de inovação que a gente tem. Existem, eles estão aí para... Mas é no dia a dia, nas pequenas mudanças, nos pequenos incrementos que as coisas vão se inovando. E a hora que você olha, você fala, poxa vida, isso aqui é realmente interessante. Isso é inovador. Mas por uma série de coisinhas que foram sendo construídas e aí tornaram aquilo. André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e parabéns pela premiação. Eu agradeço. O prazer é meu. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.